O órgão do Tribunal do Júri no Brasil. O Tribunal do Júri veio para o Brasil em 18 de junho de 1822. Teve como garantias constitucionais a partir de 1824. O Tribunal do Júri, ele tem no seu ideal ser democrático. Segundo as conversas, falas no meio judicial, diz-se que o júri seria um instituto ou um tribunal de garantias da liberdade. Na verdade, eu não tenho este conceito bem sólido nesse caminho e nesse sentido, porque falar que o jurado não sabe julgar, eu entendo que, pelo contrário, o jurado sabe muito sim julgar. A mãe, não importa que ela não seja escolarizada, não tenha cultura, ela pode ser analfabeta, ela sabe julgar, ela sabe educar. E o Tribunal do Júri, ao nosso ver, é uma escola judicial educativa, em que os jurados observam exatamente os fatos e o juiz observa o direito. Então, no órgão do Tribunal do Júri, existe o juiz togado, que é o juiz presidente do Tribunal do Júri, e os jurados, que são pessoas do povo que vêm fazer parte do judiciário, vêm julgar. Então, o povo, nesta condição, é habilitado a julgar. Ele participa do poder judiciário como juiz, na condição de juiz, com as mesmas garantias, responsabilidades e direitos e obrigações. Então, o jurado é um juiz. E este juiz, ele não tem a obrigatoriedade de observar o que está julgando pelo seu lado legal, e sim pelos fatos. Ele vai observar se o acusado ele é culpado ou inocente, se é possível absolver o acusado ou se tem que condenar o acusado diante da realidade que é mostrada, que é trazida para o jurado. Então, o júri, a instituição do júri é uma instituição judicial de conotação popular, ou seja, a sua essência de julgamento é popular. Quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri? Antigamente, em 1822 e sucessivamente, o Tribunal do Júri julgava os crimes de imprensa. Posterior veio se regulamentando, veio para julgar os crimes graves. E, por fim, foi se regulamentando, foi se alterando o Tribunal do Júri, se ajustando, como até hoje tem as suas modificações. O Tribunal do Júri hoje, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, o jurado, ele não trata da matéria de direito, e sim da matéria de fato. E o juiz é que trata da matéria de direito. Quando o jurado decide, ele decidiu com o caminho de que o acusado possa ser absolvido, ele decide pela absolvição. E o juiz tem que fazer a sentença acolhendo a decisão do jurado. E se o jurado condenar o acusado, seja ele culpado ou não, não importa, porque os jurados julgam de acordo com a sua consciência, de acordo com o valor da sua consciência. Mas vamos observar uma outra coisa. O juiz togado, o ministro, ele também não julga conforme a sua consciência? Sim,
Ele julga conforme a consciência dele e os ditames da lei. Os jurados julgam apenas os fatos. Observa-se os fatos. Observa-se o acusado é culpado, voltado aí para a culpabilidade do acusado. Se culpado, ele vai condenar. E se condenar, o juiz já não mais vai fazer a sentença da forma em que teriam eles absolvido. Pelo contrário, agora condenou, o juiz vai fazer a sentença condenando, ou seja, uma sentença condenatória. E toda aquela parte legal da sentença, ou a parte de direito, o juiz vai fundamentar e legalizá-la de acordo com a decisão dos jurados. E vai fazer a dosagem, a dosimetria da pena, quanto de pena, se o homicídio foi qualificado e os jurados admitiu a qualificadora, ou se foi desclassificado e desclassificando, aí sim passa a ser de competência do juízo. Desclassificando para lesão corporal, por exemplo, passa a ser de competência do juiz singular. É o juiz que aí iria decidir, fazer a sentença e decidir se o acusado vai ser condenado ou absolvido. Mas normalmente, na minha carreira, só teve uma oportunidade em que o juiz do tribunal do júri, o presidente do tribunal do júri, absolveu. Mas normalmente a regra é que, desclassificando, ele condena dentro daquelas condições em que o jurado colocou para ele, e que seria lesão corporal grave, gravíssima ou não, mas nas condições em que eu disse que o juiz absolveu, ele teve condições de absolver. Ele aplicou que o acusado teria reagido e teria, no ato que foi desenvolvido, praticado contra a pessoa que foi ofendida, é que a pessoa ofendida era ladrão e entrou na casa da vítima, e a vítima reagiu e defendeu-se a sua vida e defendeu o seu patrimônio. E o juiz, dessa forma, assim bem entendeu e absolveu o acusado, que teria ido para o tribunal do júri e foi aí absolvido pelo juiz singular e não pelo juiz togado. Mas quando se desclassifica, vem para a competência do juiz, o singular, ou seja, o presidente do tribunal do júri, que passa a decidir, e vai ele decidir dando a sentença condenatória ou a sentença de absolvição. O tribunal do júri, a instituição do júri, ela é formada por pessoas do povo, como eu já disse, e de número ímpar. Antigamente tinha mais pessoas, ou seja, o número de jurados eram maiores, eram 12 jurados, e depois convencionou-se, mudou-se o tribunal do júri e passou-se a adotar o número ímpar, o número 7, portanto, um número ímpar para compor o conselho de sentença. Este número ímpar, antigamente, até uns tempos, ou seja, até 2008, com a lei de 2008 que modificou o tribunal do júri, abria-se os 7 votos. Os 7 votos eram abertos. Com o advento da lei nova, passou-se a abrir 4 votos. Ou seja, em razão para assegurar que os jurados estariam votando, e seria o jurado aí com segredo, com a votação secreta, e se a votação é secreta, abrindo-se os 7 votos, praticamente deixou-se de ser secreta. Mas com o advento da nova lei, abrindo-se 4 votos, ou seja, pela maioria condenando ou absolvendo, para-se a votação é encerrada quando se dá 4 votos. Olha que interessante. É interessante que
são 7 votos, são 7 jurados, ou seja, número ímpar, mas abre 4 par. Mas o fator de abrir 4 votos, ou seja, 4 votos já decidir, é que daí teve-se a maioria e assegurou-se o sigilo da votação. Enquanto que, abrindo-se os 7 votos, a sociedade vai entender que não houve sigilo, pelo contrário, aí acabariam expondo-se os jurados naquela condição de ser juízes leigos e estar no seio da sociedade, no meio da sociedade, e alguém aí poderia, de certa forma, apontá-los que teria decidido a favor de A ou de B, de circunstância de A ou de B. Então não estaria aí praticamente garantido o sigilo da votação. O Tribunal do Júri, ele inicia instalada uma sessão. Esta sessão do Tribunal do Júri é um plenário solene, tem uma solenidade. Esta solenidade enche os olhos, é uma pompa, enche os olhos dos estudantes de direito, dos advogados, dos juízes, de toda a sociedade, e em especial da imprensa, porque é uma pompa. O Tribunal do Júri, ele é uma instituição onde se colhe provas orais, colhendo provas orais e a sustentação das teses, os debates, também são orais. E aquele trabalho torna-se extremamente atrativo, bonito de se ver, bonito de se assistir, triste sim, porque é um tribunal que é aonde se chega um crime grave, um crime de sangue. Mas naquele momento, naquele instante de julgamento, pouco se pensa sobre o crime lá que aconteceu há anos, sobre a vítima ou sobre o acusado. O julgamento em si, ele é bonito, sem sombra de dúvida. Lógico que não vamos aqui dizer que não tem o sofrimento ali, tem o sofrimento da família do acusado, tem o sofrimento da família da vítima, que quer ver o acusado condenado, e vice-versa, a família do acusado quer ver o acusado absolvido. Então o debate é caloroso, o debate é muito bom e é muito caloroso. Isso depende muito da competência do Ministério Público e também, especialmente, da competência do advogado, que é o defensor do acusado. O Tribunal do Júri, essa sessão do Tribunal do Júri iniciando, ela não pode parar. Ela não pode parar e voltar posteriormente. Iniciou-se, ela tem que terminar, tem que dar um fim. Pode ter intervalos para as pessoas, quem ali estão trabalhando, se hidratem. Aí sim, pode até ocorrer que haja julgamentos pelo Tribunal do Júri, julgamentos extensos, em que demanda dias. Qual é o mecanismo que se toma? O jurado vai para um hotel, porque o jurado não pode conversar sobre os fatos e não pode conversar, ter contato com terceiros, após ser constituído o conselho de sentença. Então, esta norma de imposição ao jurado de que ele não pode se externar a sua vontade ou não pode ser influenciado por A ou B. Por esta razão, a lei brasileira diz que o jurado tem que ficar mudo e calado e só ouvir e decidir. O julgamento se dá em uma sala secreta e é monocrático, através de cédulas. Uma cédula em que tem o nome sim e o nome não. Uma descrição sim e uma descrição não.
E conforme o quesito vai sendo exposto pelo presidente do júri, pelo juiz presidente do júri, aos jurados, e explica aos jurados como deveria ser, como eles deveriam entender para decidir. Então ele explica o quesito e o jurado, conforme o que ele entendeu, através daquele quesito que ali é submetido à apreciação dele, examinar e julgar, ele vai com uma mão, ele segura um sim, e uma mão ele segura o não. Ele entendendo qual seria a sua decisão, se ele vai concordar ou vai discordar, ele vai absolver ou ele vai condenar, então ele coloca aquela cédula dentro de um recipiente que é opaco e colhido os votos, levado à mesa do juízo, a apreciação do juiz presidente, e aí ele irá tirar os votos e contabilizar os votos do julgamento, e aí forma-se a decisão. E também o tribunal do júri, ele é eminentemente sustentado, ou seja, as provas, o método de apresentação para os jurados é eminentemente de via oral. A sustentação é sustentação oral, então prevalece a oralidade da defesa e da acusação, ou seja, da acusação e defesa. Então os jurados praticamente têm para todo o seu apreciar a matéria para ser apreciada de forma oral. Só que com a nova lei mudou-se um pouquinho, passou-se a entregar aos jurados o relatório, e neste relatório o jurado vai ter contato com parte do procedimento processual. E essa parte do procedimento processual seria aí a sentença de pronúncia, acórdãos e etc. E com relação a este procedimento, já começa a fazer um efeito na cabeça do jurado. O que o acusado, o promotor vai fazer? Vai sustentar, sem falar sobre aquele documento, mas o que ele irá sustentar vai estar praticamente neste documento. Vai estar naquele relatório, parte daquele relatório que foi entregue ao jurado e que ele já leu. Isso, ao meu entendimento, dificultou e muito a defesa. Por quê? Porque, em primeiro, o defensor ele tem que fazer a sustentação oral e apresentar a tese de defesa e defender o acusado de uma forma clara e objetiva. Mas como você vai dizer aos jurados que aquilo que está na mão dele não deva prevalecer? E às vezes não prevalece mesmo. Por quê? Por que não prevalece? Para nós aqui é um grande aprendizado isto, porque o que está na mão do jurado e faz parte da verdade processual, e não da verdade real, e não da verdade do acusado, e não da verdade da defesa. E aí vai se fazer e formar, através da decisão, uma verdade judicial. Por isso que a defesa tem os elementos, vai trazer os elementos e elementos convincentes aos jurados para que eles possam decidir a favor do seu constituído. E entendendo assim que estaria eles decidindo a favor da defesa, ele estaria também fazendo justiça.